As tecnologias voltadas ao campo são continuamente atualizadas e superadas com outras inovações, mas as equipes, a mão de obra, os colaboradores e líderes, bem como os processos práticos, acompanham a evolução mecânica e dos sistemas. Tem gente muito preocupada com a profissionalização e o nível de conhecimento das pessoas. O Cairo Rodrigues recebe agora o Paulo César Ferreira, diretor técnico da Geração Agro. Isso mesmo, e a gente conversa agora aqui com o Paulo César, que fala conosco direto de Itapetininga, ali no interior de São Paulo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga de hoje, Paulo. Prazer, bom dia para todo mundo, é um prazer estar aqui, viu, Cairo? A gente é que agradece pela sua participação aqui no nosso programa de hoje, para a gente falar um pouco mais aí sobre tecnologia. E eu já gostaria de começar te perguntando, como que o produtor ele pode evoluir os seus processos, as suas operações dentro da fazenda, para melhorar ainda mais a sua rentabilidade? Por que isso é importante? Basicamente, o que a gente precisa fazer dentro da fazenda não é comprar um novo maquinário perante o que ele já tem dentro da porteira. Nós falamos muito que evoluir o processo é mais uma evolução da capacidade humana e basicamente dos processos do que acontece no dia a dia da fazenda. Então, por exemplo, a gestão do que a gente fala de um plantio bom, de uma pastagem, ou seja, de um processo de silagem, a gente precisa fazer essa evolução, essa gestão de como essas operações vão acontecer na fazenda, para que depois não venha nenhuma surpresa negativa do ponto de vista, olha, o plantio dessa silagem não ficou tão bom, ou o plantio desse pasto aqui realmente ficou todo manchado. Então, a gente elabora exatamente esse processo para a gente começar a trabalhar dentro da fazenda, entendendo todo o fluxo de trabalho. Esses processos e essas operações bem feitas devem ser incluídas aí num processo de gestão bem feita, né? Exatamente. Fazemos muitos treinamentos aí ao longo dos anos, dos últimos anos, e a mudança ela tem que partir. Quando nós fazemos o treinamento, não é das pessoas, daquela equipe de operação que está à frente do processo, mas principalmente do produtor. O processo, quando nós falamos do processo, a fazenda já tem um processo implementado dentro da fazenda que vem há algumas gerações aí administrando todo o fluxo de atividade da fazenda. Mas quando nós falamos para fazer essa evolução, é a profissionalização dessa metodologia que já vem há vários anos. Então, a gente, quando nós tratamos, e eu dei o exemplo aqui do plantio, nós temos que fazer mais do que aquela revisão onde eu chego no barracão e pergunto para o operador se a plantadeira já está toda revisada para ir pronta para fazer o plantio. Eu, de fato, ter uma metodologia para certificar que ela não tem nenhuma inconformidade que vá comprometer essa operação. Então, essa profissionalização passa por uma avaliação técnica e um método onde a gente acaba mitigando as diferenças de conhecimento entre as pessoas. E quando chega na operação, nós também tenhamos uma verificação de cheque de operação, recomendação preventiva, tudo sendo feito de uma maneira organizada para evitar as frustrações aí, que quando um plantio é mal feito, infelizmente não tem mais o que fazer. A gente vai lamentar o cenário ali de uma braquiária mal implementada ou um plantio de uma silagem mal feita. Infelizmente, isso é o que a gente busca incessantemente, viu, Cairo? E você falou aí, Paulo, sobre as pastagens, né? Muitos levaram por muitos anos esse processo como uma atividade muito simples e não é bem assim, a gente sabe disso. Como que o produtor ele pode começar então essa evolução desses processos aí dentro da sua fazenda? Quais seriam os primeiros passos? Olha, a primeira que a gente passa é que o dono da fazenda ou o administrador ou o gerente, essa pessoa não vai dar conta de fiscalizar tudo que está acontecendo com o operador lá no campo, com a plantadeira já em operação ou com o processo de semeadura a lanço, enfim. Ele não vai dar conta. A gente, de fato, não pode deixar mais o operador executar
ao trabalho, à operação, ele sozinho, no seu dia a dia. Ele tem muita dificuldade por interpretar e lidar com cenários do que seria um mau plantio. Então, o que a gente fala é para esse gerente, esse proprietário, investir numa figura que a gente chama de supervisor. Esse supervisor ele está focado com parâmetros claros do que é uma avaliação de operação, o que vai acontecer com essa operação aí, para tomar a medida correta durante o desenvolvimento da operação. E hoje o que a gente fala dentro da fazenda é que ela é uma indústria a céu aberto, que também precisa ter muito bem claro e estruturado o seu supervisor de qualidade, preparado com a metodologia certa para que realmente ele acompanhe o operador, porque sozinho o operador, infelizmente, a gente vê que esse não é o caminho. A tecnologia está aí à disposição de todos e o futuro da pecuária é a tecnologia, né? Paulo, mais uma vez quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia aí para você. Bom dia, Cairo. Muito obrigado. A gente, como Geração Agro, fica à disposição aí